Marília, deixa eu te perguntar. Você falou que logo cedo você já sentiu essa aptidão, né, para música, para o canto lírico, mas tinha essa afinidade com o rock, você falou do Holy Land e tal. E então você curtiu o rock e foi se desenvolvendo como cantora lírica sem fazer um cruzamento entre essas coisas? Olha, na verdade, a primeira vez que eu quis ser cantora, eu queria ser cantora de jazz. Olha. O meu pai é muito fã de jazz. E eu costumo dizer que eu cresci num cenário musical muito rico, assim. Eu cresci muito ouvindo Billie Holiday, Alberta Hunter, assim. Desde criança, o meu pai me ensinava essas letras. Então, tem alguns grandes álbuns de jazz, assim, que quando eles tocam, eu sei a melodia toda. Eu falo, peraí, o que é isso? Aí alguém vai falar, sei lá, vai dar referência, né? Mas era o meu cenário sonoro, assim, de criança. E eu brincava com esses sons desde criança. Que legal. Eu ficava tentando, né, assim, cantar como a Billie Holiday ou cantar como Sarah Vaughan e tal. Então foi a primeira vez que eu quis ser cantora. Eu era pequena. Só que eu não venho de uma família de músicos. Apesar desse gosto musical, apesar desse cenário musical, eu não venho de uma família de músicos. Então, e a gente não pensa que a voz ela é um instrumento para ser aprendido como qualquer outro, sabe? Ele é um instrumento para ser dominado. E aí tem gente que vai passar por um caminho mais intuitivo, assim como tem pessoas que vão aprender instrumentos por caminhos mais intuitivos, e assim como tem pessoas que vão passar por um caminho mais formal, assim, sabe? Eu achava que minha voz era meio limitada, assim. E aí eu comecei a escutar rock quando eu era adolescente, e aí eu terminei chegando no Angra, chegando também no Dream Theater, chegando muito inclusive em outras bandas mais antigas, assim, Deep Purple, Jimi Hendrix, para mim, meu grande guitar hero, Jimi Hendrix, assim, na minha casa tem um quadro que é Maria Callas e o Jimi, assim, estão bem em cima do meu piano, porque para mim são duas referências muito importantes. Mas é um quadro com os dois? Não, ainda não. São dois quadros, eles estão lá me olhando, assim. Que para mim são referências muito importantes e não só tecnicamente, é lógico que a gente está falando de dois grandes artistas com técnicas, né, assim, memoráveis, que romperam muita coisa, ensinaram muita coisa para a gente. Mas, sobretudo, em como eles viveram a arte, em como eles transformaram artisticamente as coisas. E aí eu comecei a cantar rock, mas eu sentia, acho que também por uma falta de encontrar pessoas que conseguissem me orientar naquilo que eu queria fazer. Até que eu comecei a ouvir ópera e aquilo fez muito sentido para mim. Que legal. E mesmo cantando rock, às vezes as pessoas me perguntam assim, o que você prefere? Difícil dizer. Eu acho que eu me realizo mais no rock, assim, mas a verdade é que a ópera e o estilo, né, a voz, como a gente trabalha na ópera, ela ensina muita coisa. E ela consegue ser mecanismo para muita coisa. E sempre que eu canto qualquer coisa dentro do rock, eu quero trazer essas referências, trazer esse olhar, trazer essa sistematização de como pensar o que eu preciso entregar, sabe? Isso me ajuda muito, assim. E foi aí que eu comecei a estudar ópera e aí, de repente, quando eu precisei cantar rock, eu senti que a voz vinha, porque aquilo também fazia muito sentido para mim, eram coisas que eu conhecia bastante, que eu já tinha escutado bastante, sabe? Sim. Você tem alunos, você seleciona, né? Uhum. Mais do rock ou mais do lírico? Mais do rock. E foi até assim, acho que o primeiro contato que eu tive mesmo com o canto do rock foi começar a dar aula para cantores de rock, e pouco tempo depois veio o convite para cantar com Jeff Tate. Quando estava o Angra com o Jeff Tate lá em Portugal, e você esteve também conosco lá, foi quando você conheceu ou não tem nada a ver? Não, o Jeff? Porque tinha o Bruno Sá, que já era teu amigo. Sim, porque no ano anterior a gente tinha cantado no Brasil. Ok. No ano anterior. Então, no ano anterior eu tinha conhecido o Felipe, no ano anterior eu tinha cantado com o Bruno Sá. Eu sempre falo Brunosa. No ano anterior eu tinha cantado com o Brunosa, no ano anterior eu tinha cantado com o Jeff. A banda era outra, né? Tirando o Brunosa, a banda era bem outra, assim. Mas no ano anterior eu tinha feito. Mas eu já estava em Portugal, porque quando eu cantei, poucos meses depois eu fui para Portugal fazer mestrado. Que legal. Qual foi o tema do mestrado? A performance de ópera. E o que eu quis estudar, o meu objeto de estudo foi a presença
a presença do artista, porque eu acho que era uma conversa até que a gente estava tendo hoje mais cedo, antes de começar a gravação. A gente fala muito da técnica, a gente fala muito de equipamento, a gente fala muito de texto, enfim, a gente tem infinitos temas e assuntos bem pragmáticos que a gente pode tratar, mas a coisa só vai ser mesmo transformada em arte com uma presença artística. Verdade. Sobretudo a arte de performance, sabe? Você precisa de um artista para transformar todos esses elementos técnicos numa obra de arte, numa vivência artística, numa experiência artística, porque eu acho que, acima de tudo, a arte é uma experiência. E foi isso que eu quis estudar. Boa. Que legal, eu achei bem interessante esse tema.